Olá amigos, mais um QualityCast. Hoje com uma pessoa que eu aprendi a admirar muito, Thaisa Leal. Thaisa, obrigado pelo teu tempo, obrigado por ter vindo. Obrigada a você pelo convite. Vou falar bastante sobre a Thaisa. A Thaisa é apresentadora, a Thaisa tem um canal muito legal, a gente já vai falar sobre. A Thaisa tem um jeito de apresentar, uma maneira muito de entrega, muito verdadeira, aprendi a entender. A Thaisa é formada em nutrição pela Faculdade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. E a Thaisa tem um jeito tão bacana de apresentar a Pílulas do Conhecimento, ela vai falar melhor, que impressiona muita gente. É bem legal a maneira que ela expõe assuntos do cotidiano, nutrição e até conselhos, né, Thaisa? Muito obrigado por ter vindo. Thaisa, você é natural do Rio, não é isso? Sim. E agora tá em São Paulo. Para a galera entender e conhecer um pouquinho da tua vida, antes da gente entrar no assunto, você se formou no Rio e logo após a formatura você já foi para clinicar. Como é que foi esse seu início? Sim, eu entrei numa clínica, que era uma clínica de emagrecimento, então tinha alguns pacientes que eles passavam para mim, então isso foi muito interessante, porque na época ainda não tinha muito isso de rede social, ainda não tinha uma rede social desenvolvida, então foi muito legal ter essas indicações da própria clínica. Mas eu atendia muito pouco, não tinha muitos pacientes, só que eu já tinha muitos seguidores ali na rede social, apesar de eu não postar muito sobre nutrição, Mas meio assim, aleatório, meio sem motivo. Só que o que eu comecei a perceber, que era a minha maior dificuldade? Eu tinha seguidores, pessoas que queriam atendimento, queriam um plano alimentar, mas que não eram da minha cidade, do meu estado, do meu bairro. E na época, antes da pandemia, a gente só podia fazer atendimentos online, presencial. A gente não podia fazer atendimentos online. Você pegou nessa... Tá. Então, eu falo, cara, eu tenho um público aqui que quer atendimento, eu não posso atender porque o conselho não permite, o que eu posso fazer? Aí eu falei, tá. E eu não tinha muito paciente, porque era como se assim, eu só tinha a indicação da clínica, poucas pessoas iam pela minha rede social, apesar de eu ter muitos seguidores, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa, preciso ajudar essas pessoas e me beneficiar também. E aí eu criei meu primeiro e-book, que era um e-book de receitas, eu tenho ele até hoje, e algumas dicas para você começar uma vida saudável, e foi super legal. As pessoas gostaram muito. E aí a partir daí me pediram um canal no YouTube. E o canal no YouTube ajudou a crescer muito o meu público, e foi incrível como isso foi pro meu Instagram e foi pro meu consultório também. Ô, Thaisa, você se divide entre São Paulo e Rio? Não, hoje eu estou em São Paulo. Hoje você está em São Paulo? Sim. E o seu, eu sei que você cresceu muito, mas o atendimento aos clientes hoje você faz também no físico ou só está no online? Atualmente só online. Só online? Desde que começou a pandemia. E como é que você fica com tanta coisa assim na nutrição, com o seu canal, esse seu lado apresentadora que eu acho muito legal, muito forte, né? Obrigada. Você tem uma eloquência muito boa, fala muito bem. E o principal, né? Estava até comentando com a Thaisa um pouquinho antes de começar, a verdade que ela passa, né? É muito incrível a maneira que ela coloca isso. Já conversei com algumas pessoas que acompanham. Essa é a verdade. Isso é orgânico teu? É endógeno? Você fez curso? Como foi isso? Eu gosto de falar. Amo falar, de verdade. E é muito legal porque hoje eu fico refletindo sobre como eu me vejo no futuro, o que eu me vejo fazendo, o que eu amo, né? E eu falo assim, tá, o que eu amo fazer? Comunicar. Como é que as pessoas me veem como uma comunicadora? Isso, comunicadora. O que as pessoas admiram em mim? Minha forma de comunicar. Então eu gosto disso, é algo meu, eu nunca pratiquei. Na verdade, pratiquei. É óbvio que meu primeiro vídeo do canal, eu tava super envergonhada, falava muito devagarzinho, gaguejava, mas isso foi desenvolvendo. Eu, na verdade, sempre tive, para ser muito sincera, essa habilidade. Tanto que na faculdade, trabalhos quem apresentava era eu. Eu poderia não ter feito, mas eu falava como se tivesse feito e o professor achava que eu que levei todo mundo nas costas. Mas assim, eu gosto muito e hoje eu me divido setorizando os meus dias da semana e às vezes blocos do meu dia também. Então tem o dia de atendimento, eu reduzi muito a minha agenda porque para você gravar um vídeo para o canal você precisa fazer um roteiro, você precisa gravar, você precisa depois
né? Ver a edição, como é que ficou. É bom que a galera saiba, você não liga lá e começa... Não. Me parece o teu produto é bem organizadinho, né? Sim. Tem esse trabalho todo prévio. Tem. Eu faço roteiro. Hoje eu faço bem menos. Quando eu comecei o canal e eu ainda não tinha tanta habilidade em falar, né? Eu decidia o tema. Às vezes era um vídeo falado, não uma receita, sei lá. Eu ia dar dicas de como dormir melhor. Então eu fazia um roteiro de todos os pontos que eu queria falar. Era um roteiro bem extenso. Com o tempo eu fui tendo habilidade, eu fui cortando palavras, deixando mais tópicos que eu não queria esquecer de falar no vídeo. Mas tem esse trabalho prévio. Então, Thaís, isso que eu queria te perguntar. A maneira que você fala, sou fã dela, já virei fã, então vou bater nessa tecla. A maneira que você fala é tão descomplicada em assuntos, às vezes, chatos de falar. Você sentiu essa necessidade por ter estudado, se aprofundado? Eu queria entregar isso de uma maneira mais limpa, mais fácil, ou é o seu jeito mesmo? Ou você teve esse cuidado? É isso que eu queria saber. Os dois, assim, quando você falou assim, é uma coisa muito verdadeira, né? Eu vejo que você fala isso com verdade, e de verdade porque eu acredito muito nisso. Então, tudo que eu falo, eu acredito muito. Então, acho que é por isso que eu devo passar tanto entusiasmo, talvez, né? E tanta verdade ao falar. Minha mãe, ela faleceu de câncer. E tem 3 anos, né? E eu tenho certeza que se ela tivesse uma vida mais saudável, isso teria salvado ela. Então eu acredito profundamente. Você tem uma história muito forte de família e fez uma retrospectiva e isso te marcou. E então você tem um outro olhar, né? E não só isso. Saúde, né? A minha mãe, ela faleceu, tinha acabado de completar 60 anos, muito jovem. Nova. Mas desde que eu era muito pequena, sei lá, quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe já era hipertensa. Tiveram momentos que eu tive que chamar a ambulância com 9 anos de idade para buscar minha mãe. E eu fiquei sozinha em casa porque uma criança de 9 anos não podia ir na ambulância. Então eu via que minha mãe era 100% sedentária, fumante, que não se alimentava bem. Então por isso que eu falo com muita verdade. E quando eu comecei o meu canal no YouTube e ia trabalhar, eu falei assim, se eu falar de uma forma muito rebuscada, as pessoas não vão entender o que eu tô falando. Tá. Então eu tenho que chegar perto dessa pessoa. Né? Então, eu até brinco assim, numa palestra às vezes para médicos, eu falo assim, por mais que a gente tenha o linguajar, a gente saiba a coisa técnica, o nosso paciente, ele não sabe. Não sabe. Ele não sabe o que é célula, o que é glicose, o que é nada. Então, você tem que fazer brincadeirinhas, entendeu? Eu até falo assim, uma brincadeira, o que é diabetes? Diabetes, basicamente, o seu fígado teve burnout, que nem você quando trabalha demais. Então, assim, deixa o teu fígado descansar, né? Come pouco açúcar. É esse o jeito dela que eu acho bem legal. Aliás, eu vou começar aqui o nosso Quality Cast. Olá, meus amores. Depois eu explico. A gente já chega aí. Thaisa, como a gente falou há pouco, né? Não foi só alegrias para você nesse sucesso que você faz no seu canal, nas apresentações e tudo que o e-book, tudo que você faz. Não quero aprofundar muito, mas você teve dificuldade para colocar tudo isso em pé? Estudar, a faculdade, sair do seu estado, você está aqui em São Paulo, você não tem sossego mesmo, né? Você está sempre querendo... foi difícil? Dá para falar que foi difícil? Ou como é que foi que tipo de dificuldade você teve? Kim, eu vou falar que as coisas aconteceram gradualmente, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa que me deixa abalar muito pelas coisas, eu tento sempre ser muito forte. Minha mãe faleceu, né, no meio disso tudo e eu não desabei em nenhum momento. Eu fui muito forte até porque eu me vi num momento em que eu dependia só de mim. Se eu não trabalhasse, não tinha então de onde vir dinheiro. Qual é a estrutura familiar, já que você está falando de família? Então é você, sua mãe já foi. Você tem irmãos? Meus pais separaram, eu tinha 1 ano de idade. Tá. E aí meu pai tem outras filhas, tem 3 filhas, eu tenho 3 irmãs mais novas. Ok. E aí eu gosto de desafio, na verdade, pra ser bem sincera. Quando eu pensei no canal, eu pensei... Como é que é um canal no YouTube, né? Eu fiz uma apresentação de PowerPoint pra mim mesma, de verdade. Com tudo que eu queria, com tudo que eu queria, com a mensagem que eu queria passar, legal, né? Estudando o mercado, outros canais. E tiveram desafios como tem qualquer pessoa, né? Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui gravar, eu não tinha cozinha americana, né? Pra você gravar um vídeo, não dá pra você ficar de frente pra parede, porque você precisa ter uma bancada onde você mexe nas coisas e a câmera fica de frente. Então, já a cozinha americana. Então quando eu vendi os meus e-books, eu ganhei um dinheiro que eu juntei
E aí eu falei, não, então eu vou alugar um apartamento que tem a cozinha americana, uma diária, um dia, e vou gravar os 8 vídeos do mês, né? Porque eu publico 2 vídeos por semana. E aí, o dia anterior, cheio, comprando coisas, cortando já as coisas, levando em potinho. Porque no dia, né, gravar 8 vídeos pela primeira vez na vida, então eu demorei pra caraca, né? Ah, é verdade. Eu levei Nem imagino. Depois eu te mando de repente a foto, sim, mas eu levei umas 3 malas de viagem, com decoração, com potinho, com tudo cortado. Eu gravei de 6 da manhã até 1 da manhã. Como é que é? Eu gravei de 6 da manhã a 1 da manhã. Então, assim, se foi uma dificuldade, foi, mas era o que era possível pra mim naquele momento. Muito legal para quem tá vendo a Thaisa falar, para ver a iniciativa, o poder o querer, né? Muito legal isso. E eu ia te perguntar, o canal tem quanto tempo? 4 anos agora que ele fez. 4 anos, já tem uma vidinha, né? Eu ia te perguntar se você tem algum seguidor, assim, fanático, se você já teve, fanático no sentido de problemas, né, de hate. Você teve, nesses 4 anos, alguma coisa que você ficou preocupada, assim? Ou até engraçado? Assim, às vezes você recebe alguma mensagem, né, desagradável e tudo, mas nunca recebi, sei lá, uma ameaça, alguma coisa assim. Eu recebo, na verdade, muita mensagem de carinho. E, por exemplo, esse domingo eu tava correndo no parque, aí eu tava correndo 14 quilômetros. Aí eu tava correndo, aí veio uma pessoa de bicicleta do meu lado, Thaís, eu tô te acompanhando desde lá de trás, tira uma foto comigo. Pô, legal. Então é fofinho, é legal, né? É bem legal. É. Thaisa, me fala uma coisa, você permeia o nosso segmento que tem, eu queria te perguntar sobre as indústrias, né, de suplemento, você é muito procurada, qual a relação da Thaisa com a indústria de suplementos, vitaminas, minerais, como é que você vê isso? Eu acho que a indústria é a nossa aliada, né? E eu acho que tem que ser uma relação que se retroalimenta, porque a gente tem que, como ponto profissional, tem que entender qual é a necessidade, né, dos nossos pacientes, passar isso para a indústria e eles também, quando fizerem um produto, a gente, né, dá um feedback, ver como é que pode melhorar. A importância do Nutri nos últimos anos é total para a indústria. É total. Sim. Antigamente, que eu costumo brincar, as Nutris estavam em hospitais e cozinha. Antigamente. Nutri não era nada no país. Quem mandava eram os médicos. Hoje, os médicos precisam do Nutri. A relação médico e nutricionista é muito boa, muito bem, obrigado, né? Mudou totalmente o status do nutricionista no Brasil. E o que você falou é verdade, né? Porque a gente sempre viveu a medicina da doença. Ou seja, a gente tratar as coisas. E a gente trata as coisas com remédio. Bendito. Vamos dizer assim. Verdade. Só que hoje a gente está vivendo a medicina, vamos dizer, da longevidade, onde você previne e você busca ter uma qualidade de vida. Saudabilidade, prevenção à doença, qualidade de vida. E também usando muitas vezes suplementos como remédios. É o que você entrega muito bem nos seus programas, né? Muito explicadinho, com muita calma, para desmistificar, desconstruir esse monstro. E você dá bem esse recado. Né? E você sabe de uma coisa? Eu lembro muito claro, óbvio que eu já me formei tem muitos anos, mas na época da faculdade, os suplementos, no geral, os professores falavam como se fosse uma coisa ruim, sabe? Com certeza. Você também já viu isso? O preconceito ainda tem, melhorou muitíssimo. Mas ok, é isso mesmo. Assim, via como uma coisa ruim. Bem lembrado. E aí eu achava péssimo suplemento. Suplemento? Que coisa horrível. Só que, na verdade, eles são muito aliados. Muito aliados. Thaisa, nessa experiência, deve ser rico, né, o que você tem para contar. E eu lembro que você falou há pouco que você iniciou nessa clínica no Rio e ela era de obesidade, uma clínica de emagrecimento, na verdade. Qual é o teu olhar? Eu até entrevistei um CEO aqui de uma multinacional e falei para ele, estava até comentando, que o México passou para primeiro lugar em nível de obesidade, passou os Estados Unidos. E eu sei que o Brasil não está muito bem. Como você vê o feedback que você tem dos pacientes, até de quem te segue, tudo, sobre a obesidade no Brasil? Tá sério, não? Tá. Eu não sei exatamente o número, mas eu acho que 60% pelo menos da nossa população está acima do peso. Acho que é 58, 61, alguma coisa assim. Acima do peso, seja sobrepeso ou obesidade. É um número muito grande. Muito alto, E a gente sabe que sobrepeso e obesidade está correlacionado com várias doenças. É a cascata, né? E para você ter uma noção, das 10 maiores causas de morte no mundo e no Brasil, 7 a 8 são doenças crônicas não transmissíveis. Ou seja, alguns tipos de câncer, principalmente doenças cardiovasculares. É verdade. E diabetes. Todas elas correlacionadas com o excesso de peso. Então é algo muito sério, muito sério.
E parece que não tem um paraquedas para isso, né? Vem subindo, é incrível, né? É muito incrível isso. Eu queria te perguntar se você recebe das suas colegas recém-formadas de 1, 2 anos, Thaisa, me dá um conselho, você tem? Eu imagino que no seu dia a dia, estou aqui tentando te provocar, a Thaisa tem tanta coisa para contar, vou aproveitar aqui a visita dela, mas você tem essa, Thaisa, o que eu faço? Tem. Minha caixinha de perguntas... Vou para a nutrição esportiva, vou para a clínica, você tem isso, assim? Eu recebo muito, assim, Thaisa, um conselho para quem está entrando na faculdade ou para quem está terminando, né? A gente fica muito inseguro, mas eu acho que isso é em qualquer profissão. Sim, claro. Um engenheiro que acaba agora uma faculdade não se sente seguro para construir um prédio, né? Eu também, quando me formei, não me sentia segura para fazer uma dieta. E é muito engraçado, porque a gente estuda 4, 5 anos para fazer dieta, mas a gente sai inseguro. Claro. E eu acho que é legal falar sobre isso, porque quando eu me sentia insegura, era um tabu. Ainda é um tabu. Quando você sente essas coisas, você fica assim, meu Deus, só eu sinto, que absurdo eu não saber fazer dieta. Né? Então é legal falar, trazer essa proximidade para as pessoas e falar, você não é o único. Todo mundo sente isso. Mas me perguntam muito isso de conselho. Essa troca que você tem direto com o teu público, qual é, se é que eu vou ser assertivo nessa pergunta, qual é a recorrência da pergunta? Eu vou tentar te ajudar aqui. Por exemplo, é emagrecimento mesmo, vou te jogar aqui, depois você comenta na ordem que você quiser. Intestino, né, microbiota, a lipodistrofia ginóide, que é a celulite. Vou parar por aqui, mas esse público feminino te chacoalha mesmo, Thaisa, pelo amor de Deus, e o que eu faço? O nosso público, ele vai perguntar aquilo que a gente também fala sobre, né? Então, por exemplo, a pessoa que me segue, ela sabe muito as coisas que eu acredito, ela sabe que o meu nicho é emagrecimento e reeducação alimentar, então ela vai acabar perguntando sempre, majoritariamente, isso, que é o que eu mais falo. Né? Mas, olha, me perguntam muito de emagrecimento, como emagrecer, como perder barriga, como perder culote, assim, perguntam muito coisas específicas, perguntam de celulite. Tem muita queixa em relação à constipação. Você falou de intestino, mas é especificamente constipação. Mulher. É incrível. Mas aí deve ser a água, a hidratação. Aí você vai não falar come mais... o suficiente. Né? Aí come muito pouco. Uma estrutura alimentar toda errada, que você tem que rever tudo, né? E principalmente, faz dieta da proteína. Por quê? Para você ir no banheiro, você precisa de fibra, água e exercício físico. Fibra está nos alimentos de origem vegetal, mais ricos em carboidrato, grãos, tubérculos, vegetais. Se você tira isso da sua alimentação, porque você não quer comer porque tem medo, ou porque, não sei, qualquer motivo, e come só carnes, você não tem fibra, então você nem forma volume fecal. Então é óbvio que você não vai no banheiro. Então, então é muito legal falar sobre isso, porque acende uma luz na cabeça das pessoas, né? Imagino que essas recorrências dessas perguntas. Agora, para a saúde, saudabilidade, prevenção à doença, eu queria te perguntar o seguinte, que eu tenho aqui na loja, para os nutricionistas e farmacêuticos que atendo, os vendedores, a gente tem essa recorrência, acho que deve ser parecido para você. Afinal, doutora, tomo leite ou não tomo leite? Qual a opinião da Thaisa? E derivados, qual a sua opinião? Provavelmente você vai me perguntar aqui, depende quem, para quê, em que momento está. Né? Eu acho... Desculpa. Não, mas o que você acha? Eu acho que você tem que entender qual é a relação que você tem com esse alimento. Para que você consome, né? Por que você consome? Eu vejo muitas pessoas que consomem, sei lá, um copo de leite simplesmente porque têm um hábito desde pequenos e nem sabem por que consomem esse copo. Né? Que é, sei lá, normal dela, da vida dela, tomar um copo de leite no café da manhã junto com o que estiver comendo. É verdade. Então eu acho que isso tem que ser avaliado, mas eu acho que os derivados são produtos que ajudam muito a gente no dia a dia. Porque quando você fala de um produto pronto para o consumo, completo em proteína, normalmente são produtos derivados do leite. Tipo um shake de whey, uma barrinha de proteína. Verdade. Quando você fala normalmente, por exemplo, num chips, às vezes saudável, ele ainda falta proteína. Então você vai comer ele, mas ainda falta você complementar com alguma coisinha ali. Tem razão. Então normalmente esses derivados, eles são completos e práticos pra gente. Agora outra pergunta. Tô tentando colocar a Thaisa numa saia justa, mas vou conseguir, até o final eu consigo. Thaisa, essa você vai me xingar. Suco de fruta ou refrigerante?
Olha, tem duas polêmicas atualmente na internet. Suco de fruta ou refrigerante diet. Uhum. Ah, bom. E o doce de leite pré-treino. Você já viu essa também? Já. Eu já falei sobre essas duas polêmicas e foi polêmica na rede social. Eu acho que cada um, antes de eu falar a minha opinião, eu acho que cada um tem a sua opinião e não quer dizer que está errada. Existem linhas de trabalho diferentes, existem coisas diferentes que as pessoas acreditam, né? E às vezes os dois lados estão certos e uma coisa vai funcionar bem para aquele paciente, a outra não, e enfim. Um minuto. Eu estou provocando aqui a Thaís. Lógico, esse tipo de pergunta não se faz com uma profissional da área, porque, pô, refrigerante, o suco de fruta e tal, eu tô brincando com ela porque ela tem um público muito legal e às vezes aparecem essas perguntas. Então eu tô aqui descontraindo. Lógico que depende de cada caso. Ela não fez anamnese, você que está aí atrás com dúvida, ela não tem como ser precisa numa resposta. Ela tá dando um view assim, para poder descontrair e falar. Não, mas eu vou responder. Não, eu vou responder. Só que eu tô me justificando antes, porque uma vez eu comentei sobre isso, sobre o doce de leite pré-treino, e alguns profissionais da área comentaram, né? Enfim, porque eles passam doce de leite, vem uma outra profissional falando que doce de leite não é o adequado, então eles se sentiram na necessidade de se posicionar. Mas aí eu respondi na boa, a gente se seguiu e tudo, porque eu acho que a gente pode pensar diferente, mas ainda assim a gente sai abraçado. A gente não precisa ficar irritado com o outro fulano fala tal coisa aí. Não. Né? Então eu acho que isso é legal e é uma troca boa. Sim. Mas o que eu acho? Nenhum dos dois. Sabe por quê? Não é porque uma coisa é menos pior do que a outra que justifica você consumir a menos pior porque a outra é pior. Entende? Uma excelente saída sua. Eu acho que o suco de frutas vai ter... Você não precisa do suco. É verdade. Você pode comer a fruta e o refrigerante Mandou diet. muito bem, parabéns. Mandou muito bem. Muito aditivo. Mas eu vou pegar ela aqui. Uso de álcool. Um pouco. Não, porque Thaisa treina, viu? A tua paciente está lá do outro lado se perguntando, Thaís, eu vou num casamento. Eu vou tomar meia garrafa de vinho. Pode? Vai atrapalhar na minha dieta? Eu seria hipócrita de falar que ela não pode, porque eu bebo um vinho, eventualmente. Eu vou num restaurante, eu tomo uma taça. Se ela não é uma pessoa que vai competir, né? Não é uma pessoa que está querendo chegar num refino muito surreal, eu acho que socialmente mesmo, não assim, aquele socialmente... Um engradado. Que é exagerado, não tem um problema, né? Principalmente se está dentro de um contexto equilibrado. Se você fez opções até saudáveis naquela refeição. Então, você comeu um monte de fritura, bebendo... Tudo é o contexto, né? Você está explicando. Ou você consumiu uma comida mais de verdade. E qual a quantidade que você comeu e que você bebeu? Qual é a frequência que você bebe? Eu acho que são prioridades também na vida. Então, vai ter um momento em que você, de repente, vai ter uma vida social mais ativa, vai ter outro momento que a vida social vai estar ativa, mas que para você não faz mais sentido beber. Então, eu acho que depende muito de cada um. Colocar uma restrição, falar você não pode beber, deixa aquilo mais gostoso, né? Porque o que é proibido as pessoas querem mais e se sentem pressionadas e ansiosas. Falam, meu Deus, eu nunca mais vou poder beber uma taça de vinho. Nutricionista. Você vai falar assim, eu vou fazer uma dieta, vou no nutricionista na segunda-feira. Tá. O que a pessoa já imagina? Que tem um portal aqui da Vida Fit, que você vai atravessar esse portal e ele vai se fechar atrás do tipo assim, nunca mais, sabe? Eu vou poder, na vida, comer uma besteira. Então já é ansiogênico. Você falou bem, já é... Tá, eu vou passar pelo portal, já tô com medo antes de passar no portal, toda essa cascata de... Aí se você chega de restrições, não pode, aí ferrou. É adaptação, não restrição. De novo ela saiu bem, mas agora ela não vai escapar. Acho que você pensa igual para essa também. E aí, dia do lixo? Eu treino. Eu posso sair um dia? Eu posso sair sábado e domingo? Eu posso comer pizza na sexta-feira à noite? E churrasco no sábado? Uma refeição livre não é um dia inteiro livre, vamos dizer assim, né? Eu acho que o ideal é você ter uma alimentação saudável que você goste. Que você não fique pensando assim, nossa, tô doida pra chegar o dia tal pra comer tal coisa, sabe? Eu acho que a gente precisa descobrir o que é saudável, o que a gente ama, ter isso no nosso dia a dia e
quando a gente come essas outras coisas que teoricamente não são saudáveis, né? Uma pizza, um doce, a gente dosar a frequência, a quantidade que a gente come. Eu até brinco assim, ó, você vai comer uma pizza, tá? Uma vez cada 2 semanas, uma vez no mês, não sei, que essa é a besteira que você ama. Cara, come pouco, come 2 fatias, não come com embutido, toma um whey protein, porque aí você complementa a proteína, entendeu? Sabe que você falou uma coisa no começo que acho que você matou já logo no começo. Ela disse, não é comer o dia inteiro, o dia do lixo, né? Você sai ali com o sorvete ou a pizza e tal, mas não é que você vai ficar o dia inteiro numa ingesta calórica monstra, né? E equilibrar, porque a quantidade impacta. Então você comer 2 quadrados de chocolate é diferente de você comer uma barra inteira. É justo. A parcimônia, o equilíbrio. O impacto é diferente. Eu estou aproveitando a Thaís aqui porque ela coloca essas coisas de uma maneira bem legal para quem está assistindo. Thaís, aí a água, hein? Especialmente para todos, né? Imagina. Mas eu percebo, eu não sei se é a minha experiência que eu tenho, mas que mulher não bebe muita água. E tem problemas todos na cascata de não hidratar, né? Não sei se você recebe isso lá. Sim. Tanto no consultório quanto das seguidoras. Eu acho que muita gente ou não gosta ou não lembra, não tem muito um hábito, mas eu acho que de todos os problemas, esse é o mais fácil de a gente resolver. Fala assim, ó, fica com uma garrafinha o dia inteiro. E vai tomando. E vai tomando. Se você tem perto, é mais fácil, né? Tem várias estratégias legais. Eu até falo assim, ó, acordou, primeira regra da sua vida, toma um copão de água. Porque aí você associa esse hábito a um momento do seu dia, porque todo dia você acorda. Então todo dia você acorda e você bebe água. Você entendeu? Ela facilita, é verdade. Outro dia me perguntaram que horário para tomar creatina. Eu falei, você pode tomar em qualquer momento. Mas, por exemplo, você faz todo o almoço seu em casa para tomar creatina no momento do almoço? Não. Então, na hora que você acorda, todo dia você acorda em casa, né? Então, quer dizer, talvez... Eu ia perguntar para a Thaísa, você falou agora, eu lembrei. Você já foi abordada em algum restaurante, em alguma situação do que você está comendo? Chegou nessa loucura de alguém? Você teve essa experiência, não? Não, ninguém nunca comentou nada. O que será que a Thaísa está comendo? Ah, te peguei. Tem? Não. Não, ninguém nunca comentou nada. Mas no outro dia, tem algumas poucas semanas, meu namorado me levou num lugar de sanduíches, que não é um lugar muito saudável. Beleza, na hora que a gente entrou no restaurante, eu vi que tinha um casal, olhar. E aí eu vi uma menina, aí cutucou o namorado, apontou pra mim. Eu falei, ai meu Deus do céu, lá vai meu namorado me fazer comer besteira, eu tô aqui pra agradar ele, e aí já vai virar um comentário. Fotos, né? Vai saber, Mas né? foi de... Não aconteceu nada, não foi de boa. Ô, Thaís, eu queria te perguntar uma coisa que também, acho que você já passou um pouquinho, mas eu queria que você aprofundasse mais. Que você treina e tá na área e tal. Vamos tentar deixar claro para a galera em relação à ingesta de carboidrato. E aí, carboidrato engorda, não engorda? É o high carbo, é o baixo carbo? O que faz com o carboidrato? Esse mito do carboidrato, assim, se a gente pudesse passar para a galera para a saúde ou mesmo para a performance, queria que você falasse um pouquinho do carbo. Existem várias estratégias diferentes, né, e que a gente pode, vamos dizer, brincar com os nossos pacientes, dependendo de quem é ou do momento da vida dele. A gente vai aumentando uma coisa, diminui e vai fazendo essas estratégias. Lógico, depende para quem, em que situação. Mas né? assim, no geral, não tem por que ter medo do carboidrato. E hoje eu estava conversando sobre isso. Eu falei, é muito curioso como as pessoas que têm medo do carboidrato, elas não têm medo quando comem pizza, quando comem hambúrguer. Às vezes vem assim, você comendo fruta. Nossa, Thaís, fruta, mas fruta tem açúcar. Mas na hora de comer uma barra de chocolate inteira... É verdade. Não tem esse medo. Então eu acho que é muito cômodo, né? Quando convém. Né? É bem isso, né? Porque fizeram um problema do carboidrato. É o que você falou, é bem verdade. As pessoas não sabem do conceito geral, né? Então, deturpam muito, né? E as pessoas têm que ter conhecimento, né? Vamos lá, vamos tentar entender o que é o carboidrato, como é que ele funciona, o que é o emagrecimento, o que é o engordar, o que realmente faz isso. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente se empodera disso e para de ter esses medos. Isso é muito importante. E o carboidrato, a gente tem que falar que ele é importante para a gente ter energia e até para metabolizar a proteína que a gente está comendo. Você sabe o que eu vejo nos seus vídeos, acho tão legal, você orienta bem, que acho que está na esteira do que você está falando, sobre o teu paciente, ou o meu cliente, ou o teu seguidor, observar bem a lista de ingredientes que você ensina, né? O
o produto que mais tem, por ordem? Você costuma falar isso. É importante que as pessoas saibam. Porque acho que a nossa alimentação ela tem que ser bem baseada, assim, em comida de verdade, né? De comer um prato de almoço, a gente vai comer arroz, feijão, legumes e tudo, sem medo de arroz e feijão, né? Claro, até porque às vezes tirar o carboidrato é o que faz você não conseguir emagrecer, porque você fica depois morrendo de fome. O corpo é sábio. Exatamente. Acho que vai faltar, né? Mas os industrializados, os suplementos, eles são muito aliados, né? Que nem a gente estava falando, uma barrinha de proteína é a coisa mais prática da gente ter na bolsa. Super. Não estraga, não deu pra preparar um lanche aquele dia, um shake, né, de proteína. O whey protein em si, você amassa junto com uma banana, assim, também tem uma refeição ali. A praticidade, né, pela vida corrida, é o que você... Muito, E aí o que a gente tem que fazer? Ler a lista de ingredientes, porque é ali que a gente vai saber tudo que tem no produto, levando em consideração que sempre tá do que mais tem pro que menos tem. Então, avaliar um produto que seja mais saudável, né? Thaisa, eu não sei o que você pensa, mas com experiência fora do país e tudo, você acha que a gente aqui, a nossa nutrição, ela é avançada ou ela é atrasada em relação a outros países? Qual o seu olhar? Porque nós temos aqui no Brasil aproximadamente 170 mil nutricionistas, né? Nós temos na área da saúde também, como educador físico, só de personal nós temos 400 mil. Eu não sabia desses personagens. dados. Nós temos de academia no Brasil, acho que 28 mil academias, só estamos atrás dos Estados Unidos, tem 32 mil. Então, assim, eu estou dando esses dados para mostrar a nutrição no Brasil, como cresceu, né? Como a gente tem informação. Você pensa como eu assim? Você acha isso também? Acho que cresceu muito. Acho que a gente vai muito na onda, muitas vezes, dos Estados Unidos, né? Então, alguns produtos, alguns tipos de dieta, pegam um hype lá e isso vem pra cá. Mas eu também acho que a gente está muito à frente de vários outros países, por exemplo, da América Latina. Eu acho que em termos de consciência de alimentação, eu sei porque eu já morei no Peru e na Argentina. Você morou? Que legal. E eu tenho muitos pacientes desses lugares. Então, até quando a gente fala em produtos, eu fico sem saber o que passar pra eles. Eu falo assim, cara, me manda a loja de produtos naturais daí. Às vezes não tem produtos muito legais. Interessante essa informação. Você tem que abrir lá, viu? Tem que abrir lá. Só faltava essa, você quer me matar. Ou envia pra lá, via online, porque os meus pacientes, eles não têm, é muito difícil. Então eu vejo que a gente também tá à frente. E sim, acho que consumo de conteúdo sobre nutrição, por exemplo, cresceu muito também. Então as pessoas estão buscando se cuidar mais, eu acho. Mesmo que elas não sigam tanto, elas estão buscando. Informação, né? Então cada vez mais. Thaisa, ia te perguntar, mudando para outro polo, a gente já volta aqui na nutrição, com esse sucesso todo que você faz, eu sei que as pessoas te buscam para consultoria, para apresentação, para tudo, né? Seu nome é muito forte. Como você lida com o ego, Thaisa? Em algum momento isso te subiu a cabeça, quando você é abordada no restaurante, na rua, que nem você comentou agora, de maneira carinhosa, ok. Como é que você está trabalhando isso? Ou não, tranquilo, você lida super bem? Eu acho que, na verdade, eu tenho o oposto do ego. Eu acho que eu tenho, sinceramente, abrindo meu coração para você, mais síndrome da impostora. Que é uma coisa muito legal acontece. Ela, né? Não, é sério, uma coisa muito legal acontece e às vezes você fica assim, meu Deus do céu, será que eu posso isso tudo? Será que eu sou isso tudo? Será que... legal. Eu fico às vezes assim, não, a primeira vez que eu fui dar uma aula eu chorava, e aí minha assistente falou comigo, não, Thaisa, calma, para, você precisa assistir esse vídeo sobre síndrome da impostora comigo. E aí assim, eu tenho mais esse lado. E eu acho que hoje na internet, a gente vive muito com a era dos números. Número de likes, número de seguidores. Tá. Falou bem. E a gente se cobra muito de manter aquele nível. Tá. Então, às vezes, a gente não bater um certo número convencional pra gente, dá uma frustração e coloca a gente pra baixo. Porém... Como se fosse um gabarito que você tivesse que cumprir, né? E vem cá, será que é isso que é sinônimo de sucesso? Claro que não. Sabe, o que é esse sucesso pra você? Claro que não. Pra mim, sucesso é
receber um carinho desse na rua. Eu recebi uma mensagem emocionante de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida falando o quanto que eu ajudei essa pessoa. Então, todas as vezes que eu acabo, na verdade, me colocando mais pra baixo, que é o que tende a acontecer comigo, mais me botar pra baixo do que eu me achar. Mas às vezes eu me permito me achar. Tipo, acontece uma coisa muito legal, sei lá, apareci num programa, num comercial de TV. Fala, gente, eu posso me achar por 2 diazinhos, né? Mas eu, na verdade, tento enxergar mais essas coisas legais que eu proporciono pras pessoas. Olha, senhores, quem não conhece a Thaisa Leal, entra no YouTube, dá uma olhada, depois a gente fala aqui, quem não conhece, vocês vão entender como ela tá totalmente fora. Não é nada disso. Eu queria te perguntar o seguinte, nisso que você acabou de falar, o que dá mais prazer para você ultimamente em tudo que você faz, né? Ou o modelo, ou a apresentadora, ou as matérias que você faz para o e-book. Você faz muita coisa, né? Você não tem muita parada. Mas, sei lá, nos últimos 5 anos, o que te dá mais prazer nisso tudo? Falar com as pessoas. Falar com as pessoas. Esse é o seu... Falar com as core, pessoas. né? Seja através de um vídeo, seja numa palestra, seja... Né, eu tenho uma comunidade e essas pessoas da comunidade Leal têm acesso a aulas e é um grupo no WhatsApp comigo. Então, falar com essas pessoas Pera, vamos ali... explicar. Como é que chama essa comunidade? Comunidade Leal. Tá, e como é que é? Eu posso dizer que é um grupo de apoio, que eu acho que o grupo no WhatsApp, que é o acesso a mim diretamente, é o ouro do negócio. Tá. Mas ela tem, óbvio, acesso a várias aulas que eu falo que é a enciclopédia da alimentação saudável, da saúde, assim. Tudo que você precisa saber. Tal coisa é saudável? Tem um vídeo lá falando se tal coisa é saudável. Como é que emagrece? Como é que engorda? Enfim, tem tudo lá. Então, eu também falo muito com as pessoas através desses grupos, né? Então, eu gosto muito de falar. E ver o resultado. Você tá vendo? Eu nem te deixo falar. Não, você é a estrela, você que tem que falar. Thaisa, com esse seu jeitão de comunicar, eu ia até te perguntar, na tua área, na tua formação, que é nutrição, como é que você vê a nutricionista de ontem, de hoje, quem será a nutricionista da manhã? E até perguntar nessa mesma pergunta, você lida bem, conversa bem com as suas colegas da velha guarda? E como é que você vê essa história dessa Nutri? Você é até meio atemporal, eu acho. Mas enfim, como é que você vê essa do passado, do presente e quem será a do futuro? Olha, eu acho que no passado era muito uma medicina e uma nutrição da doença. Então a gente falava muito em tratamento. Hoje a gente fala já mais em prevenção e o nutricionista de hoje ele olha de uma forma mais ampla para tudo, porque até quando eu me formei, eu sou de uma geração depois, talvez de muitas pessoas que eu admiro, mas na época que eu me formei, a gente falava sobre cálculo de dieta. E depois de um tempo de formada, eu ia percebendo que não adiantava saber o melhor cálculo do mundo. Eu tinha que saber fazer essa pessoa seguir a dieta. Então a gente começou a estudar mais nutrição comportamental. O que move as pessoas? Por que elas fazem o que elas fazem? O que posso fazer para realmente fazer elas seguirem esse plano alimentar? A Thaisa tem tanta razão quando fala isso. Não sei se ela ia falar, mas eu vou lembrar aqui que, por exemplo, o IMC, esse cálculo foi feito por uma empresa de seguro americana para poder ter ali uma médica, e as pessoas acabam usando tudo, mas o que ela acabou de falar é bem verdade. É o comportamento, como eu vou fazer que esse paciente realmente faça essa ingesta ou diminua tal, enfim, realmente é verdade. Porque o que move as pessoas, né? As pessoas se alimentam pelo social, pela cultura, por sentimentos, emoções, então não é mais só o plano alimentar, né? Então eu acho que antigamente a gente estava muito no tratamento e no plano alimentar, mas hoje a gente já está na prevenção, na longevidade, melhora do desempenho também, seja no esporte, da mente, desempenho cognitivo. Cognição mental, né? Foco, lógico. Com certeza. Lógico. E também no comportamento dessas pessoas. E no futuro, eu vejo a gente como está hoje, mas mais ligado ainda no digital. Você acha isso? Cada vez mais, não, né? Ela tem razão, né? É inevitável, não tem... Vamos ver, né? Já é presente, né? O número de cursos de nutricionistas, seja para emagrecimento ou para outros nutricionistas, nos últimos meses, desde a pandemia, o crescimento disso é surreal. É surreal. Um olhar, é verdade. Vai ser esse modal mesmo, né? Não tem como, né? Eu acredito.
Na verdade, na pandemia já virou o Rio, né? Já oficializou, né? A gente teve permissão, vamos né? dizer. Estava comentando há pouco, né? Eu ia te perguntar uma outra curiosidade, não sei se você enfrenta, que as pessoas acham que para a Thaisa é tudo muito fácil e ela fica bonitona assim, bem tranquila, sem dieta, sem treino, não é nada. Eu ia te perguntar se você enfrenta lá no consultório ou nas consultorias, o trabalho que você faz, as meninas estão tomando muito androgênico, muito esteroide. Você tem esse... Como é que você lida? Como é que você orienta, hein, Thaisa? Não sei como é que você faz ali para dar uma boa orientação sem... Olha, o meu público não é um público que toma esteroides, essas coisas. É um público que, na verdade, toma mais remédio para emagrecer, sem prescrição. Esse é mais o meu público. Eu, na verdade, vou ser bem sincera, eu nunca tive um paciente tomando esteroide, coisa assim, sem algum acompanhamento, sabe? Sem ser manipulado, alguma coisa do tipo. Tá. Mas de remédio para emagrecer, surreal. Informação boa essa que ela tá dando, né? De sibutraminas até tudo mais, né? Ozempic, tudo. Que coisa, hein? Muito. Então, e você vê, né? Porque essa cultura pelo emagrecimento imediato, um milagre, sem passar pelo esforço, fazendo as coisas erradas, tirando carboidratos sem ter que tirar. Pra você é pior, né? Que você tem que corrigir tudo, né? Mas arrumar. O mais difícil é fazer a pessoa acreditar em você. Porque por mais que você passe o plano alimentar aqui, ó, quantidade de arroz, quantidade de pão, quantidade de sei lá o quê, ela tem medo ainda de comer. Ela tem medo de comer. Ah, bom, aí é mais profundo ainda, tem medo de comer. Elas não acreditam, às vezes, falam assim, mas eu vou emagrecer com tudo isso? Você tem certeza. Tá, ela tá achando que você tá colocando muito. E aí eu pego e falo assim, ó, vamos lá. Você tá com quantos quilos acima do peso? 20. Você já tentou quantas vezes emagrecer? Quantas dietas? Quantas vezes você ficou sem comer? Quantas vezes você comeu pouco? Você conseguiu emagrecer? 1 quilo desses 20 quilos? Ah, consegui, mas recuperei. Então vamos tentar diferente agora. Então, as pessoas têm medo. E ainda assim, elas tendo consciência, né? Um profissional falando isso pra elas, ela ainda tem medo. Vai muito além, né, Thaisa, da nutrição. Você entra noutra área, né? É psicóloga mesmo, tentando... É incrível isso. Thaisa, você toparia, se uma empresa estivesse te vendo agora aí do outro lado, fala, nossa, essa Thaisa, vou trazer aqui para minha indústria, vou trazer aqui para o marketing. Você toparia acabar com a vida, Thaisa? Você sabe a resposta, eu iria, eu amo marketing. Eu ia te perguntar, porque você é tão eloquente, tão boa no marketing, né? A gente sabe que você gosta muito e entrega. Você iria? Se a proposta tivesse contente, não tô falando de grana, nada, tô falando do projeto. Não, sim. Acho que você é uma pessoa de projeto. Meu sonho é ter uma marca minha para poder participar desse tipo de decisão, da comunicação e tudo, né? Por exemplo, quando eu fui fazer agora o lançamento do Invasão Leal, que é um reality que eu fiz no meu canal de reeducação alimentar e emagrecimento, eu fiz, tipo assim, uma sequência de posts, tipo um 5, 4, 3, 2, 1, né? E aí eu fui pensando em cada post, o que eu vou falar e qual vai ser o design. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu amo isso. Amo essa estratégia por trás. Eu vou falar, ela faz bem, viu, senhores? Ela faz muito bem. Obrigada. Eu ia te perguntar também, eu acho que é você, isso que eu vou te falar agora, que você faz. Eu brinco dos 3 E's, né? Que é o engajamento, o envolvimento e o entretenimento. Eu acho que eu te defino com esses 3 E's, né? É o que você faz lá, né? Porque não dá só para você falar sobre nutrição se você não amarrar tudo isso, né? Essa é a nutricionista de hoje. Você não acha isso? Acho. Isso do entretenimento é justamente o que eu falei. A gente precisa falar a língua da pessoa. Então tem que ser gostoso de assistir. Se for chato, você falando coisas que a pessoa não entende, não é atrativo. Eu, quando eu tô lendo um livro com um monte de palavra difícil, é uma leitura mais pesada. Então, da mesma forma, se a gente fala com termos técnicos que não fazem sentido para a pessoa, não vai ter vontade de consumir aquilo. Então, tem que ser um entretenimento. E tem muitos nutricionistas hoje, muito grandes, né, no Instagram, no TikTok, cada um com a sua personalidade. Às vezes é um nutricionista mais ácido, assim, né, mais respondendo as coisas meio irônico, brincando. E isso é uma coisa que muitas vezes conquista as pessoas, né? É um entretenimento. Tá. O modal que ele entrega é pelo entretenimento. Ele vai dando o recado por aí. Sei lá, alguém pergunta
não sei, deixa eu ver aqui. Sei lá, faz uma pergunta se tal coisa engorda. Aí, não sei, responde brincando, responde alguma coisa. Vai treinar, vai, levanta daí. Sabe, o veículo que ele leva a isso é mais palatável para quem está do outro lado. Exatamente. Não é? Do que você ser uma pessoa 100% séria e, né, o jeito de falar, o tom sempre igual. Então, você ter essa emoção para falar, ter uma brincadeira, saber explicar com alguma explicação mais lúdica. Mais lúdica. Acho que isso é legal. É o entretenimento que você falou. Eu te perguntei lá, mas tô vendo se ela tem uma queda aqui, mas ela não tem. Você, nesse formato, nesse modelo que você chegou a ter uma crítica de uma colega mais velha na nutrição? Tipo, Thaisa, não faça isso. Você tem que ser mais clássica. Alguém tentou te desviar desse seu foco, desse seu target? Não diria que o nutricionista mais velho, mas na verdade já sim. E sendo bem sincero, eu também nunca falei sobre isso, eu tinha falado pra você ali, mas, por exemplo, por falar de marcas, né? A gente aprende que a gente não pode falar de marcas, mas na verdade sim, a gente pode, de acordo com o nosso código de ética, desde que a gente seja contratado da empresa, então a gente pode. E aí eu fui denunciada, né? Me mandaram uma notificação por falar de marcas, porém eu tinha contrato, então eu fiz uma reunião com o Conselho de Nutrição e tudo mais. E eu tive acesso às mensagens que foram enviadas. Só que, que lindo, eu preciso contar uma coisa. Sabe o que poderia ser minha profissão também? Detetive. Mas por que você foi investigar? Eu descobri o nome, tudo, da pessoa. E aí você... Já sei, pichou. Então, assim, eu vi a mensagem, foi uma mensagem muito agressiva. Assim, do tipo, a dona Thaís, ela acha que é quem? Que absurdo. Então, foram umas coisas um pouco duras naquele momento. Fiquei triste, óbvio, mas eu sabia o que eu estava fazendo, né? Então, a gente teve reunião e tudo mais. Esse foi o único tipo de crítica. E também, quando eu falei do doce de leite, que eu não era a favor, tiveram alguns nutricionistas que falaram o ponto deles, mas a gente conversou super de boa, virou amigo, se fala e é isso. Esse detetive, mais essa pra ela. Thaisa, eu não sei o que você pode falar, mas tem algum projeto para 23 que você está construindo muito diferente do que você está fazendo? Até onde você pode falar, claro. Não, eu posso falar, não tenho segredo. Na verdade, eu acho que hoje toda a minha conduta ela tem sido muito pro paciente, né, pro leigo, pra pessoa que quer aplicar aquilo na vida dela, emagrecer, melhorar a saúde, melhorar os hábitos. Mas eu, a partir de 2023, vou fazer mais produtos e ter serviços, né, cursos, mentorias para estudantes e profissionais da área da saúde que queiram aplicar o meu tipo de metodologia, que queiram minha ajuda para crescer no digital. Eu ia te perguntar, isso tudo online? Sim, eu pretendo fazer... então, eu tenho vontade demais agora em 2023 fazer eventos presenciais. Você vai fazer aqui, custe o que custar. Vou. Você precisa estar no nosso auditório. Faz conta que eles não estão vendo a gente. Você precisa estar aqui para uma audiência de 70 colegas suas, nutris, para a gente bater esse papo, democratizar esse seu conhecimento e depois fazer uma mesa redonda, de dúvidas, uma coisa... Sabe por quê, Thaís? O presencial, a gente faz muito aqui os eventos, lógico, online não tem volta mais, você tem toda a razão, mas o presencial, a cada tempo, é necessário. Não, eu quero As pessoas muito. precisam se encontrar. Então tem tem o físico, olho no olho, olha, eu sou fulano, muito prazer, sabe como é que é? É um exercício que a gente não pode fugir disso, né? Então... E até elas entre si, né, os profissionais entre si, eles vão se conhecer e vão poder se apoiar, não só eu com eles, mas entre eles isso vai ser muito legal. Eu já aceitei esse convite, ano que vem estaremos aqui. Agora a pergunta principal que todo mundo quer saber, milhares de pessoas no mundo inteiro, provavelmente 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro, vou ver se eu vou falar certo. Olá, meus amores, me explica isso. Como é que surgiu... Olá, meus amores, né? Meus amores. Meus amores. Como é que é isso que você abre sempre assim? Eu quero que você fale aquilo que você me falou, que eu quero entender. O quê? Você sentiu até uma... que 4 anos atrás, quando eu criei meu canal, eu falei assim, eu tenho que ter um apelido, né? Eu tenho que ter um jeito de chamar as pessoas, porque eu vi alguns youtubers que eles tinham o apelido, né? Sei lá...
Um chama de coruja, o outro chama de, não sei. Cada um com o seu de nickname lá. Tá. Exatamente. Eu falei, não, tem que ter algum nome, mas eu não fazia ideia. E aí eu pensei nesse. E eu acho que fez muito sentido, porque eu sinto que eu tenho uma coisa de um cuidado com as pessoas. Eu tenho vontade de abraçar, botar no colo. De vez em quando é de botar no colo, de vez em quando é de falar, vamos embora fazer diferente. Pelo amor de Deus, não aprendeu. Mas assim, eu tinha vergonha de falar no início, a primeira vez que eu falei, meus amores, eu falei, o que eu tô fazendo? Posso falar? Quando a gente te vê no vídeo, parece que você não tem vergonha nenhuma, que você manda muito bem. Mas no começo você tinha vergonha? Tinha? Tinha. Falava gaguejando, ficava nervosa. Você via que eu falava muito lento. Parecia que eu tinha, não sei, tomado um sonífero, assim, e eu falava lento. E aí, com o tempo, foi acelerando. As pessoas hoje em dia falam assim, Thaís, eu não posso te botar no 1.5 de acelerado, porque você já é no 2.0. Ah, tá. Aí você vai parar longe. Falam que já estão assistindo o vídeo no 2.0 normalmente. Agora, uma coisa que eu não te perguntei, não posso deixar você ir embora sem perguntar. E essa história que você fez 21K, como é que é? Fez 21 mesmo? quilômetros correndo. Fiz. Eu comecei a correr em fevereiro, a gente tá em novembro, né? É, pouco tempo até. E aí a minha meta era até o final do ano correr 10 quilômetros. Mas aí eu cheguei nos 10 e dobrei a meta. Então eu cheguei no final do ano. Acho que a galera quer saber. O que a Thaisa gosta de fazer de ginástica, do esporte? É crossfit, é ferro, musculação, é a corrida mesmo? O que é? Pra ser muito sincera, o que eu gosto de fazer é levantamento de garfo, assim, sabe? Ficar na cama, Justo vendo você? Netflix. Então assim, gostar, amar, de verdade, eu nunca tinha amado nada. Falei pra vocês como ela é franca e sincera. Então eu seria muito hipócrita de falar que, ai, que delícia fazer atividade física. Hoje, é pela segunda vez na vida que eu sinto prazer e vontade, compromisso de fazer. Porque quando eu só fazia musculação, eu fazia porque tinha que fazer. Muitas vezes, em algumas épocas da minha vida que eu podia, eu tinha personal, porque isso me fazia realmente pegar pesado, porque se ficar sozinha, eu sentia um pouquinho de dor, eu parava, entendeu? Por isso que ela tá com a agenda cheia, porque ela entende as dores do alheio, né? Então... E aí eu fiz jiu-jitsu. E aí quando eu fiz jiu-jitsu, pela primeira vez, eu amei. E ainda nem pensava em correr. É um xadrez, né? E é muito legal. De fato é. Quando você consegue fazer um movimento novo, você fala, sou demais. Exato. Fala, caraca, eu fiz um Fora movimento. que você fica pensando naquilo, depois eu deveria ter colocado, né? Cara, é muito legal, porque você vê uma evolução. E aí eu competi, e eu ganhei. Opa! Você acredita? Não. Vou te mostrar uma foto. Mesmo? Eu ganhei, competi no Arnold. Faixa branca. Aí depois eu parei. Foi por pouco tempo que eu fiz. Mas assim, sei lá, em 4 meses treinando, eu competi e ganhei. E aí, beleza, parei de fazer e agora eu comecei a correr esse ano e também me estimula muito. É muito surreal, muito legal. Eu já faço parte da seita, que converte outras pessoas. Você corre, por acaso? Eu corro, eu gosto. Ai, que bom. Eu gosto. Fiz maratona, fiz umas 5 maratonas. Fiz. Nossa. Fiz. Meu tempo, 3 horas e 40. Muito bom. Mas é duro. Eu não sou um bom cara pra correr, né? Fiz muito esforço, não é fácil. Você tem mais músculo, assim, né? Normalmente os maratonistas são bem magrelinhos. São. Eu queria te perguntar, já caminhando para o final aqui, senão a gente fica com a Thaís, ela tem as coisas dela. Eu queria te perguntar, o que você pode falar de 23 é isso que você vai... Presencial. Eu falo sério, agora você se comprometeu, esta palestra, este encontro Thaisa Leal e Quality, você vai ver como vai ser legal. Não, vai ser muito bom. Você vai ver. Agora, eu te perguntar, antes de caminhar para o final, eu queria te perguntar se você, tenho certeza, se você toparia, Thaisa, eu não sei se você pode falar dos seus patrocinadores, como é que é, mas você toparia, eu tenho certeza que a indústria te procuraria para palestras, às vezes até dentro de indústria. Você está aberta para esse tipo de trabalho, Thaisa? Claro. Pode ser? Você topa? Claro, com o maior prazer. Porque é bem legal esse teu lado. Eu queria te perguntar o que não pode faltar na dispensa desta profissional da área da saúde. Por exemplo, pode ser alimento, pode ser suplemento. O que tem lá na tua casa que faltou, você compra outro? Vou te dar a chance, 2 produtos. 2 produtos? 2 produtos. Pera. Pode ser alimento.
Pode ser produto encapsulado, um Eu posso falar suplemento. marca? Pode, aqui Porque é... eu tomo Super Coffee todo dia, Ah, de manhã. que sabor? Mais Vai vanilla, variando? vanilla chocolate, é. Tá, eu gostei desse choconila. Bom, né? Eu gostei. Ele é mais docinho também. Eu gostei desse choconila. E vamos dizer ômega 3. Eu acho que é um suplemento que não tem contraindicação, é incrível, todo mundo pode e deveria tomar. Super Coffee e ômega. Sim. Muito bem. Agora, quem você tem como... que você admira como atleta? Pode Atleta? ser qualquer atleta. Pode ser desde a Fórmula 1 até ping-pong. Atleta é meu namorado. Ele é um atleta amador, mas ele que me motiva, ele que me fez correr. Nossa, saiu muito bem dessa. Mas não é sair, é de verdade. Por exemplo, eu tô pensando em fazer agora triatlon. O que então vou começar a faz nadar. o senhor Gabriel? Ele faz triatlon. Ele é triatleta, né? É. Primeiro ele era só corredor, aí fez a meia maratona e começou a se aventurar aí, né? E fez o meio Ironman agora. Ah, o Gabriel fez o 70.3. o meio. Fez. Aliás, Gabriel, você tem que vir aqui. Se não vier, você já sabe o que vai acontecer com uma prateleira lá embaixo, que a Não. Thaísa já sabe. Não, Venha, eu vou lá botar venha. direitinho. Outra coisa que eu te perguntar, por fim, então, não, tem mais duas. Um ídolo. Ídolo? Não Minha vai falar que é o mãe. Gabriel, né? Tá, É que ele é meu ídolo também. Jesus, Não, Gabriel. mas a minha mãe, eu acho. É um exemplo de legal. pessoa muito guerreira. Muito, muito, muito. Legal, legal, Thaísa. E agora, pro deleite do senhor Gabriel, vamos ver, né, se vai ser deleite. Eu queria saber, você tá corrida, vamos imaginar a situação, você tem gravação, você tem a vida super corrida, Rio, São Paulo, enfim. Na sua bolsa, o que não pode... Eu posso pegar minha bolsa? O que não pode faltar lá de barrinhas? E quais são os sabores? Por favor, quando você vê Pode pegar a bolsa, pode pegar a bolsa. Minha bolsa. Pega, porque a gente tem que provar isso. Isso que eu moro aqui na esquina. Ai, Santo Gabriel. Vamos ver. Sem a gente vasculhar para ver se é verdade. Deixa eu ver. Esse é voo de tube. Eu adorei esse tube aqui, realmente foi Muito bom. uma sacada, uma maneira diferente, né, de quem não conhece, ei lá. Mas esse é o tube, né? Barrinha eu sempre tenho e a que eu gosto mais é a de trufa de morango. Bom, ela provou, né, que é verdade, né? Não, e é muito engraçado que hoje ele me mandou 6 da manhã assim, amor, esqueci de falar isso com você ontem, eu precisava te pedir uma autorização pra mudar o seu sabor favorito, mudar a fórmula do seu sabor favorito. Eu falei, cara, Nossa. 6 da manhã, cara, você já quer começar o meu dia assim? Nossa! Pois é, não aceitem menos Não, que isso. peraí, ele pediu autorização. Gabriel, vem aqui, a gente vai conversar, não vai ser nada disso. Vamos direto, vai mudar Mas o eu já sabor. permiti, eu já permiti. Ah. Eu já permiti. Agora, por fim, a última pergunta, eu queria que você deixasse um recado aí para as tuas colegas que te admiram, assim, falando sério, tudo que você faz, realmente é de muita competência, muita ética, ela é muito séria, ela Obrigada. tem esse jeitinho assim, mas ela é jeitinho muito, assim. não é assim, mas ela é muito séria mesmo como profissional. Eu queria que você deixasse um toque aí para suas colegas que estão se formando, mesmo formadas, fala, pô, o que ela faz é tão legal, eu queria fazer. Queria que você deixasse esse último conselhozinho. Eu acho que é legal você se inspirar nas pessoas, então eu vejo que muitas pessoas se inspiram em mim, mas às vezes fico assim, será que um dia eu vou conseguir, né? Mas olha pra minha história, né? Só de canal eu tenho 4 anos, então eu não consegui esse tanto de seguidores da noite pro dia. Eu não consegui uma agenda cheia de pacientes da noite pro dia. Isso é um caminho, né, Thaísa? Isso foi uma trajetória, então tenha, assim, consistência, né? E paciência durante essa trajetória, porque isso vai chegar, né? Isso vai acontecer. Então a gente tem que se inspirar e não paralisar. A gente tem que se inspirar e continuar se movendo. Eu não quero deixar ela embora. A última. Não tem problema. Mais um conselhinho para as festas natalinas da orgia alimentar de todos. Qual seria assim Você já explicou nas outras respostas do cuidado, da parcimônia, do equilíbrio e tal. Mas vamos lá, vai. Ceia de Natal, ela começa num dia e termina 3 depois.
Se pudesse falar 3 coisinhas aí pra galera não tanto. Eu acho que o legal da ceia é que a gente tem uma base de comida de verdade, né? Então você tem ali, você tem arroz, você tem farofa, você tem uma carne, seja ela qual for, se é um peixe, ou, né, enfim. Mas tenta ter uma salada, ter uma porção de vegetais, maneirar na quantidade. Até mesmo se você for comer doce, você pode comer uma rabanada, você não precisa comer 10, né? De repente, até o modo de preparo também, né? Mudar um pouquinho. Então, ao invés de fazer frito, faz na air fryer, faz no forno, alguma coisa. Exatamente. Tentar substituir, às vezes, um ingrediente ou outro. E aproveita com a família, com as pessoas que você ama. Senhores, eu não posso falar, mas fica aqui num segredinho e em breve, em 2023, Thaisa Leal vai ter com a Quart alguns projetinhos que vocês vão gostar muito. A gente ainda está desenhando, mas vocês vão gostar. Eu estou sendo orientado por ela, porque eu sou um mico-leão dourado nesse aspecto e ela que conhece, mas em breve vocês vão saber. Thaisa, muito obrigado por ter vindo. Adorei aí o teu jeito de explanar as coisas, simples, com humildade e competência. Muito, muito obrigado. E ano que vem a gente vai estar junto. Obrigada a você pelo espaço. Desculpa falar muito. Não, ótimo que você falou. Tá tudo em casa. Mesmo. Obrigado, até a próxima. Pessoal, não deixe de curtir o canal, compartilhe e dê um like. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.